Fala turma, tudo bem com vocês? Professor Sardinha mais uma vez. Só que agora na aula de programação para a internet, tá bom? Iniciando esse módulo 3 agora, nessa primeira aula a gente vai discutir alguns pontos da programação web. A gente vai focar muito no PHP, que é uma ferramenta muito difundida na web e que também é muito polêmica. Vocês vão ver como é que a gente vai abordar esse tema para que a gente possa se aprofundar na programação para a internet. Bom, o criador do PHP foi o Rasmus Ledorf, que em 1994 ele tinha um sério problema com o currículo dele na web. Ele achava tudo muito complicado. Então, para tornar aquela página melhor, para quando ele fosse mexer, se fosse mais fácil, ele, com a implementação em C, criou, acabou desenvolvendo essa ferramenta. Quer dizer, com uma dificuldade que ele tinha, ele viu esse problema e criou uma ferramenta para que se tornasse aquilo de uma maneira mais fácil. Acabou criando uma das linguagens mais difundidas na web, que é o PHP. Tá? Depois disso, ele veio em um crescimento vertiginoso, ocupando quase que 100% da web. Tá? É a linguagem que está, se você está acessando algum site em algum lugar, é muito provável que seja na linguagem PHP. Tá? O que acontece com o PHP é muito polêmico, porque como é uma linguagem que é, digamos, entre os desenvolvedores, ela é mal falada, por ser uma linguagem que não é tipada, que é uma linguagem que é bagunçada, ela acaba pegando fama dos maus programadores em PHP, que criavam sites antigamente sem nenhum padrão, né? Hoje, com as atualizações das versões do PHP, que tem o 4, 5, 6. Hoje a gente chegou no 8, né? Que em pouco tempo foi lançado. Então, ela foi melhorando no decorrer do tempo, só que parece que a fama que ela pegou não deixa ela em paz. Então, toda hora vai ter alguém te perguntando se o PHP vai acabar. Não, gente, o PHP não vai acabar, porque é uma linguagem com maior utilização nos servidores web. Na internet, como você pode ver o dado aí de 2018, mas continua mais ou menos nesses padrões aí, é quase de 90% de utilização na web, né, na internet. Então, por isso que eu falo, se você acessou algum website, provavelmente ele esteja em PHP. Então você vai me dizer que uma linguagem que é quase 90% de utilização dela nos servidores web, essa linguagem vai acabar? Não, essa linguagem não vai acabar e ela tem ficado cada vez mais rápida e cada vez mais robusta de poder utilizar ela para qualquer aplicação, tá bom? Aqui a gente vê um pouco do crescimento do PHP. Em 97, 1% dos sites da internet utilizavam o PHP como linguagem principal. Tá? Em 98, a gente já estava presente em mais de 10%. Em 2004, passou a ser 100% orientada a objeto a partir da versão 5. Quer dizer, em 2004 ela passou por uma transformação que agora ela pode ser orientada a objeto. E isso deu uma explosão maior ainda do PHP. O importante do PHP é que ele é livre, né? É portável, além de que mescla HTML e CSS. Tá? Na criação de site, como a gente viu lá do HTML5, os padrões do CSS, o PHP vai trazer ali a programação para o website, fazendo a conexão do banco de dados com a parte visual do site, tá? Tornando ele dinâmico. Provavelmente, se você vê uma página web
tipo o Mercado Livre, que tem os produtos lá que estão à venda e geralmente quando você vai em um horário, está num preço, vai no outro, está em outro preço. Isso é parte do PHP, essa dinâmica da página web, né? Que a gente precisa a toda hora atualizar dados, precisa a toda hora estar modificando o nosso negócio, né? Bom, então o que é preciso para a gente programar em PHP, né? Para a gente iniciar o PHP, a gente precisa ter um servidor HTTP, tá? O PHP ele é instalado por alguns programas que podem servir de servidor na sua máquina local, tá? Ah, quando a gente vai criar um site que a gente não tem uma hospedagem ainda, a gente cria na nossa máquina com a ajuda desse servidor HTTP para que a gente possa desenvolver o nosso site na máquina e aí quando a gente tiver um servidor na web, a gente possa transpor para ele. E a gente vai trabalhar com esse servidor para que a gente possa começar a programar aqui, né? E eu vou passar quais programas que são. Bom, esse servidor PHP ou servidor web, né? É o programa responsável por aceitar as requisições HTTP de clientes. Geralmente são navegadores e serviços com resposta HTTP. O que isso quer dizer, tá? Quando a gente rodou lá o Visual G, a gente precisou de um programa e esse programa compilava, tá bom? No PHP, quem interpreta ele é o navegador, tá bom? Então, ele não vai ser uma linguagem em que a gente vai compilar ela num programa, numa IDE. Por isso a gente precisa do servidor HTTP instalado com padrão script PHP para que ele possa rodar. Aqui a gente tem o exemplo do Apache Server, né? Que é um software colaborativo livre, portátil, onde a gente vai poder rodar os recursos. Ok. Aqui tem dois exemplos de pacotes que a gente pode utilizar, tá? A gente tem o Champ e o AMP Server, tá? Eles vão ter dentro deles o PHP e o MySQL, que a gente utiliza como banco de dados, tá? Então, se você for baixar tanto no site do Champ quanto do AMP, lá vai ter a última versão do PHP e também um SGBD, que é um banco de dados para que a gente possa fazer essa programação da página web com o banco de dados. Então a gente precisa ter instalado o Champ ou o AMP para que a gente possa colocar os nossos arquivos lá em uma pasta determinada. Geralmente essa pasta vai estar escrito lá www ou no Champ eu acho que é o htdocs, tá? E aí a gente coloca lá o nosso arquivo e a gente consegue rodar ele como um servidor local. Isso a gente vai ver quando a gente estiver programando. Logo depois dessa aula, a gente vai instalar o Champ e também vai fazer as configurações do Visual G, do VS Code, para que a gente possa programar com ele, tá bom? Aqui, entrando no código PHP, existem delimitadores que a gente possa digitar este código num código HTML, tá? Esse código começa dessa forma. A gente tem aqui o sinal de menor e uma interrogação, ponto PHP. O código PHP vai estar aqui dentro, tá certo? E aqui o fechamento, interrogação e o sinal de maior. Esse é o delimitador mais comumente usado, né? A gente tem outros aqui de outras versões do PHP. Geralmente a gente utiliza esse segundo aqui quando a gente vai digitar só uma linha de código PHP, tá? Então, para ser só uma linha de código, a gente utiliza mais ou menos esse segundo aqui, tá? Acho que o terceiro você tem que configurar para ser utilizado, então não é interessante, tá bom?
Então, primeiro, ele delimita o padrão PHP, define o início e fim de cada bloco de código. O segundo é um delimitador simples para resultados de uma linha, como eu falei. O terceiro não é padrão e precisa ser configurado no servidor, então não é tão interessante de ser utilizado, tá bom? Eu vou parar por aqui, para que seja uma aula curta, e nas próximas aulas a gente faz essa instalação do XAMPP e a configuração do VS Code para que a gente possa começar a programar mesmo em PHP, tá bom? Então, um forte abraço para vocês e até a próxima aula.